Desde o vasto Atlântico de águas cristalinas ao grande rio Tejo, existe uma terra antiga, onde a vida selvagem e o homem convivem há mais de 100 mil anos. Do mar aberto às densas matas, há cenários encantadores que servem de habitat a inúmeras espécies animais. A par das zonas urbanizadas e dos mais de 170 mil habitantes, há prados, dunas, praias, falésias, ribeiras e lagos, onde prospera uma rica e variada fauna e flora. Há histórias de vida, estratégias de sucesso e momentos de fracasso, onde predadores e presas se confrontam diariamente para perpetuar a espécie. Almada, entre o rio e o mar. Entre o grande rio Tejo e o mar, Almada possui um território muito diversificado, repleto de valores naturais surpreendentes. A riba fóssil da costa da Caparica, que se estende por mais de 12 quilómetros ao longo da frente atlântica, é um dos traços mais marcantes da sua paisagem. As suas escarpas douradas são formadas por camadas de areia e argila depositadas há muito tempo, quando todo este território se encontrava submerso pelo mar. Em tempos, também correu por aqui um grande rio, que arrastou e depositou as areias grosseiras e calhaus rolados que formam as camadas mais superiores da riba. Ao longo do tempo, a paisagem mudou imenso. Há pouco mais de 250 anos, o mar ainda chegava a esta escarpa, que nessa altura funcionava como uma riba litoral. Terá sido o grande sismo de 1755 que fez com que o mar recuasse bastante, deixando a riba fossilizada no interior. Esta estrutura, que chega a ter 90 metros de altura, é única a nível nacional e constitui um testemunho da movimentada história geológica da região. Nas zonas de areia que cobrem o topo da riba, vive a lagartixa mais rápida da Europa. A lagartixa de dedos denteados, ou lagartixa das areias, é um réptil extremamente sensível à temperatura. Precisa de muito calor para conseguir movimentar-se. Quando a temperatura diminui abaixo dos 15 graus, é quase impossível observá-la. Este réptil alimenta-se principalmente de formigas. Este juvenil exibe um padrão típico, distinto do dos adultos. Tem o dorso listado e as cores que exibe nos membros posteriores são particularmente exuberantes. Este indivíduo encontra-se na muda de pele. Ao contrário das cobras, as lagartixas e os lagartos não mudam a pele de uma só vez. Enquanto se movimentam, vão largando pequenos fragmentos. Na base da riba fóssil, um casal de cartachos anda muito atarefado. O macho procura algo para comer. A fêmea segue os movimentos do parceiro com atenção, tentando perceber o motivo de tanta atividade. Um pouco por todo lado, há escaravelhos, minhocas e lagartas. A abundância é grande e a escolha não é difícil. Há crias para alimentar e os invertebrados mais suculentos são os mais apreciados. Está escolhido o menu. Junto ao chão, numa pequena taça feita de palhas, bem típica desta espécie, este casal tem 5 crias para sustentar e a alternância na entrega de alimento é fundamental.
Como é comum nas espécies que nidificam no solo, os adultos levam os dejetos das crias para longe do ninho, para que o cheiro não atraia predadores. Durante 3 semanas, estas aves com pouco mais de 15 gramas vão andar num frenesim para garantir que a sua prole cresça forte e saudável. Sendo as crias tão pequenas, a fêmea ainda permanece bastante tempo no ninho. Além de aquecer as crias, também as protege do sol e de algum intruso que apareça nas redondezas. O macho, esse, não pode parar. Quando a abundância é grande, repete os locais de caça. A Mata dos Medos está classificada como reserva botânica desde 1971. Nesta área protegida, encontra-se uma grande diversidade de espécies e habitats de elevada importância e valor ecológico. Abundam aqui os pinheiros mansos, cujos troncos velhos proporcionam abrigo a animais que evitam a luz do dia. Alguns iniciam aqui a sua vida, esperando pacientemente pelo momento certo para emergir e começar uma nova etapa na sua existência. Este tronco em decomposição é um verdadeiro paraíso para esta larva de escaravelho. Pode passar cerca de 3 anos na escuridão, alimentando-se vagarosamente da madeira morta à medida que vai crescendo. Com o tempo, acabará por tornar-se um escaravelho adulto, apto a percorrer toda a mata. Durante a primavera, florescem inúmeras plantas na Mata dos Medos, estimuladas pelo maior número de horas de luz e pela temperatura amena. A centáurea é uma espécie de cardo bastante comum em toda a reserva botânica. Algumas destas flores representam um autêntico mundo para estes minúsculos afídeos, que se aglomeram freneticamente sobre os seus estames para desfrutar da abundância de pólen. A camarinha é uma das plantas mais importantes para a comunidade de seres vivos da Mata dos Medos. Este arbusto é endémico da Península Ibérica, encontrando-se apenas ao longo da costa ocidental de Portugal e de Espanha. Durante os tempos mais secos do estio, as suas bagas sumarentas são uma das poucas fontes de água para muitos dos animais que habitam estes matos. Nos dias mais quentes, a tranquilidade impera nos vastos pinhais da mata, que ocupam uma área de cerca de 340 hectares. Confiando no seu mimetismo, uma cobra de escada aquece o corpo sobre as carumas secas. Mas até um réptil tem de dosear os banhos de sol para não aquecer em excesso. Esta já teve a sua dose e parte silenciosamente em busca de alimento. Ratos e pequenas aves estão na mira deste predador, que pode ultrapassar 1,5 metro de comprimento. As omnipresentes gralhas pretas já detectaram a cobra e os seus gritos de alarme espalham-se imediatamente pelo pinhal. Embora a gralha não represente um perigo para a cobra, uma águia de grande porte que seja atraída pela comoção já será outro cenário. Por segurança, a cobra acelera e procura um local mais discreto na vegetação. Por toda a floresta há olhos vigilantes. Com poucos dias de vida, esta cobra rateira é uma presa fácil para muitos animais. A camuflagem eficiente e um permanente estado de alerta são o seu melhor seguro de vida. Atenta aos perigos, vai percorrendo o pinhal em busca de algum pequeno inseto ou lagartixa que lhe sirva de refeição. Com sorte, pode viver 25 anos e ultrapassar os 2 metros de comprimento. A Mata dos Medos
tem grandes pinheiros, alguns com mais de 100 anos. O pinhal estende-se até ao limite da arriba, onde algumas árvores se tentam fixar com todas as raízes e ramos que possuem. Aqui, a erosão põe a descoberto uma enorme abundância de conchas e de outros fósseis marinhos, testemunho inequívoco de que o mar outrora ocupou toda a região. Os bivalves são os mais abundantes, mas também se encontram vestígios de gastrópodes, cujos moldes em espiral revelam uma grande diversidade de formas. Embora mais raros, os ouriços do mar também estão presentes. Isto é um dente de Carcharochles megalodon, um tubarão extinto que podia atingir os 18 metros de comprimento e que se assemelhava ao atual tubarão branco. Este pertenceu a outro tubarão, também extinto, o Hemipristis serra, característico de águas tépidas. Mas também nadaram aqui mamíferos marinhos, como prova esta vértebra de baleia encontrada na base da arriba. Todo este cenário está classificado como paisagem protegida desde 1984. Nas proximidades, uma águia de asa redonda aguarda que o parceiro traga o produto da caçada da manhã. No ninho há 2 crias famintas. São um dos vários casais que elegem o sopé da arriba para nidificar. Há uma refeição para partilhar e a fêmea dirige-se para o ninho sem perder tempo. O espaço não é muito e o macho afasta-se para um dos seus pousos de atalaia. As crias impacientam-se, enquanto a fêmea esquarteja a ratazana trazida pelo companheiro. Com pouco mais de uma semana, as pequenas aves não escondem o apetite, nem a falta de jeito. Mas uma águia no topo de uma árvore não é uma boa notícia para as gralhas que nidificam ali perto. Depressa mostram o seu desagrado. Depois de alimentadas as crias, é necessário deitar fora o que restou da carcaça do roedor. Esta águia costuma cuidar da plumagem em pousos estratégicos, onde é possível controlar toda a área envolvente do ninho. De papo cheio, as crias começam também as suas desajeitadas rotinas de limpeza. Uma a uma, todas as penas da cauda e das asas são penteadas e limpas. Nos primeiros dias, a fêmea refresca o ninho frequentemente com ramos verdes, que também servem para manter fofa a cama das jovens águias. Macho e fêmea voltam a percorrer o seu território, sobrevoando a costa da Caparica em busca de mais uma presa. Todas as áreas são válidas, mesmo dentro das zonas urbanas. Ao longo da frente atlântica de Almada, existe um sistema dunar muito importante, onde prosperam diversas plantas e animais, especialmente adaptados a este habitat. A meio da manhã, há bastante atividade nas dunas. Pequenos escaravelhos patrulham os areais à procura de alimento e parceiros. Embora bem adaptados a este ambiente,
é sempre necessária muita energia. A couve marinha está florida, e isto são boas notícias para os insetos. Esta planta rastejante cresce no topo das cristas dunares, estendendo os seus caules sob a areia. Mas há outros habitantes da duna. Estes ovos são de borrelho de coleira interrompida. Depois de um curto passeio para desentorpecer as asas, a fêmea regressa ao ninho, respeitando todo o protocolo de segurança. Esta postura já cumpriu os 26 dias de incubação. Muito em breve haverá mais crias a circular pelas dunas. Imóvel, aguarda pelo macho que a irá substituir no turno da noite. Mas as dunas estão cheias de predadores, como este sardão. De imediato, outra fêmea de borrelho dá o alarme para as suas crias. Indefesas, respondem ao instinto mantendo-se imóveis. Embora este lagarto ainda não tenha tamanho para comer as crias, é sempre melhor prevenir do que remediar, e a fêmea procura desviar o intruso da sua prole. Depois de afastado o perigo, as crias apressam-se a regressar para junto dos adultos, seguindo os seus chamamentos. Desta vez, o sardão juvenil apenas procurava abrigo. Ao longo de vários quilómetros de dunas e areias finas da frente atlântica de Almada, crescem extensos mantos de feno das areias, estorno e cardo marítimo. Este inseto, Nemoptera lusitanica, não é libelinha nem borboleta. Os mantos de cardos floridos deliciam uma quantidade enorme de pequenas criaturas. Esta importante vegetação ajuda a fixar a areia da duna primária e contribui para a criação de um habitat perfeito para inúmeras espécies de insetos. Uma lagarta da borboleta noturna Britis crini passeia-se na sombra proporcionada pelas folhas espinhosas desta planta. Nos dias sem vento, o tráfego aéreo sobre as dunas é intenso. Há seres que se alimentam com voracidade. Há os que disputam parceiras de forma aguerrida. E há os que fazem posturas, como esta de ovos de borboleta. Na vegetação rasteira, há mais criaturas em crescimento. Estas crias de cotovia de popa, sempre esfomeadas, suplicam por alimento sem parar. Por estarem tão vulneráveis junto ao solo, estas pequenas aves apenas ficam 2 semanas no ninho. Usando de grande discrição, o adulto volta ao seu esconderijo e faz uma pausa para acalmar as crias. O sol já vai alto e há que providenciar sombra às desemplumadas aves. O disfarce é perfeito. Empoleirado numa granza marítima, este macho da lagartixa do mato está no auge da exibição nupcial. Ostentando um tom vermelho berrante na cabeça, espera conseguir encantar uma fêmea e convencê-la de que é a melhor opção para a sua descendência.
Por perto, há fêmeas disponíveis. Atento a tudo o que mexe, já detectou uma potencial parceira. As armérias sincronizam a floração. Esta planta, típica de ambientes mediterrâneos, ocorre em tapetes extensos, mas localizados, no cordão dunar da Costa da Caparica. Depois de passar a sua fase larvar enterrada na areia, esta formiga-leão tenta passar despercebida no caule de uma arméria. Na parte mais interior do sistema dunar, a vegetação torna-se mais densa, reunindo uma maior diversidade de espécies. Mesmo densamente urbanizado, o concelho de Almada ainda conserva vastas zonas verdes em plena cidade, incluindo vários jardins e parques urbanos. O Parque da Paz é um bom exemplo. Nestas zonas verdes existem densos campos de flores, onde vivem diversos animais que procuram alimento, proteção e locais para procriar. À sua escala, os prados representam verdadeiras florestas de flores e herbáceas. Répteis, como a cobra de ferradura, são visitantes frequentes destes habitats. A riqueza natural deste ambiente faz com que haja sempre uma refeição à espera, tornando esta uma das cobras mais comuns nos campos e prados. Apesar da sua aparência, as patas vestigiais deste fura-pastos comprovam que não é uma serpente, mas sim um lagarto. Graças às suas escamas muito lisas, progride agilmente por entre a vegetação. Muitas das plantas abrigam grandes colónias de pulgões que se alinham ao longo dos caules. Para a larva de joaninha, estas aglomerações são um festim. Nos campos agrícolas, as joaninhas são sempre bem-vindas, uma vez que controlam as populações de pragas. A sua voracidade é enorme e poucos minutos bastam para devastar uma multidão de pulgões. Para uma formiga gulosa, restam os despojos da caça da joaninha. Os prados e os matagais estão repletos de plantas viçosas e robustas, que exibem uma miríade de cores. Em junho, as flores atingem um pico de exuberância. Alguns malmequeros chegam a atingir os 2 metros de altura. Aproveitando a densidade da vegetação, esta pequena ave constrói um ninho a pouco mais de 1 palmo do chão. É uma fuinha dos juncos. O macho inicia a construção do ninho cozendo várias folhas com teias de aranha. O detalhe das costuras é notável. É preciso encantar a fêmea e aliciá-la a integrar o seu harém. Se a fêmea aprovar o projeto, acabará ela própria a obra e passará à fase da postura. Um único macho pode ter várias fêmeas a nidificar, a escassas dezenas de metros umas das outras. Enquanto as fêmeas tratam das crias, o macho defende o território de intrusos e dá o alerta sempre que um potencial predador se aproxima. Ali ao lado, num funcho, uma lagarta com apenas 1 centímetro come tanto quanto pode para crescer o mais rapidamente possível. E em poucos dias, a mudança de aparência é notável. É uma lagarta da borboleta cauda de andorinha, uma das maiores da Europa. Quando atinge o tamanho necessário, procura um local seguro e transforma-se em crisálida.
Muitos outros insetos aproveitam a abundância e maturação das flores para se alimentar. Uns escondem-se entre as pétalas, esperando por uma presa, enquanto outros recolhem o pólen que nesta altura abunda. As roselhas são plantas da família das estevas que testemunham a influência mediterrânica que ainda se sente na região, sustentando uma grande variedade de insetos. Uma Maria-café banqueteia-se nos estames da flor. A floração não é um fenómeno só da primavera, embora nesta estação do ano se possa assistir a uma maior variedade de cores e formas. Num pinheiro, ali próximo, um enxame de vespas encontrou um buraco abandonado e começou a limpar o seu interior. Se o local for conveniente, podem desenvolver aqui uma nova colónia. Organizadas e com tarefas bem definidas, todas as vespas sabem o que têm a fazer. Por entre os matos de carrasco do Parque da Paz, uma toutinegra de barrete alimenta as suas 4 crias. Sempre ávidas de comida, as pequenas toutinegras agitam-se freneticamente, disputando a atenção do pai. A fêmea faz uma pausa para se banhar numa poça de água. O macho volta ao ninho com uma amora. Apesar do fruto ser grande, a cria tenta não desperdiçar o petisco e engole-o com avidez. O macho aproveita para levar do ninho o saco fecal expelido pela cria. E, posteriormente, junta-se à fêmea para um banho conjunto. As penas têm de estar bem tratadas para resistir ao enorme esforço de alimentar uma prole tão exigente. São centenas de voos diários entre o ninho e os campos. Na mesma charca, um casal de chapins azuis também faz uma pausa para se refrescar. Em redor dos planos de água doce, várias espécies de libélulas e libelinhas voam à procura de parceiros para acasalar. Este casal de libélulas deposita os seus ovos num pequeno ribeiro do Parque da Paz. Um macho concorrente tenta a sua sorte, importunando o casal enamorado. A postura não é uma missão fácil e, na maior parte das vezes, os resultados redundam em fracasso. Outras espécies de libelinhas observam-se mutuamente. Esta é a época mais propícia para o acasalamento. Protegidos pelos caniços, os machos de rã verde exibem-se para as fêmeas. Nos dias solarengos, a sinfonia é estridente, pois as canções são um dos principais pontos a avaliar pelas fêmeas na eleição do parceiro. O verão entra na plenitude e um inseto muito comum, mas raramente observado, faz ecoar o seu bem conhecido chamamento. De aparência bizarra, as cigarras fazem-se ouvir a centenas de metros. E quanto mais quente estiver o dia, maior é o concerto. Bastante territoriais, estas criaturas procuram locais estratégicos para cantar, mantendo-se praticamente invisíveis sobre os troncos. Com a chegada do final do dia, começam a acordar muitos animais noturnos,
que aos poucos se vão preparando para sair dos seus esconderijos. Enquanto as estrelas sobem no céu, um sapo comum desenterra-se e sai do abrigo de folhas mortas. Está na hora de procurar insetos para se alimentar nas hortas e no solo da floresta. O escorpião, ou lacrau, é outro animal da noite. Este macho exibe um par de pinças robustas, que usa também para lutar com outros machos da sua espécie. A meio da noite, a floresta pode ser um local muito frequentado. Como a grande maioria dos mamíferos que povoam o concelho de Almada, o ouriço cacheiro é um animal da noite. E está na hora de procurar algo para comer. A escolopendra também é uma criatura que patrulha o seu território na escuridão. Possui as patas dianteiras transformadas em robustas pinças cheias de toxinas. A sua picada, por regra mortal para um invertebrado, é também muito dolorosa para o homem. A salamandra de pintas amarelas é um noctívago com lugar cativo nos bosques e zonas úmidas da região. Embora comum, em noites muito secas, este e outros anfíbios podem nem chegar a sair das suas tocas. Passados 12 dias, a metamorfose da borboleta de cauda de andorinha chegou ao fim. E pela manhã, o adulto emerge da cápsula. As asas ganham rigidez em poucos minutos. A trompa espiralada por onde se vai alimentar também já está pronta para a primeira refeição. E basta apenas um pouco de calor para ativar o metabolismo desta borboleta. Há flores por todo o lado. E a borboleta não terá dificuldade na escolha do menu. Nas paredes arenosas da riba fronteira ao Tejo, os peneireiros vão criando as suas ninhadas. Nestas falésias, há inúmeros vestígios de vida ancestral. Animais que habitaram este território em tempos longínquos podem ser vislumbrados através dos fósseis que deixaram nas várias camadas rochosas. Passado e presente convergem num mesmo local em que animais atuais se cruzam com fósseis dos seus ancestrais. Indiferente ao passar do tempo, um falcão peregrino controla o seu território. Na margem do rio, garças brancas procuram peixes e invertebrados expostos pela maré vazia. Na água, o número de alforrecas aumenta bastante no final do verão. Apesar de possuírem locomoção própria, muita da sua movimentação é influenciada pelas correntes e marés. Alguns peixes pequenos aproveitam a presença deste animal gelatinoso para se abrigarem sob os seus tentáculos. Perto da Foz do Tejo, o maior rio da Península Ibérica, um cardume de peixe-porco nada junto à superfície. Ao deslocarem-se em grupo, há sempre a esperança de que algum indivíduo se cruze com algo para comer. No que toca à alimentação, não são esquisitos e muito menos tímidos. Na praia, um corvo marinho seca as asas após uma jornada de pesca. Estas gaivotas apuraram uma técnica de extrair mexilhões das conchas. Lançados das alturas, estes bivalves partem-se no embate com o alcatrão da estrada da Cova do Vapor,
A estratégia não é nova, mas aqui a eficácia é elevada. Este guincho tenta aproveitar algum desperdício das outras gaivotas. Muito conhecida pelas suas ondas, a Costa da Caparica é também um oásis para algumas espécies de aves costeiras. Fiéis às zonas rochosas, as rolas do mar alimentam-se nas áreas expostas pela maré vazia, aproveitando também alguns detritos, como pedaços de isco deixados pelos pescadores. Uma lapa pode ser um aperitivo bem apreciado. Com perícia, o petisco é extraído da concha. O incessante quebrar das ondas está sempre a desalojar seres vivos das rochas. E quando o mar é grande, há milhares de animais que não resistem ao forte hidrodinamismo. As rolas e os pilorritos das praias já estão de barriga cheia. Outro batalhão de limpeza está à espreita para entrar em ação. Centenas de caranguejos patrulham os pontões rochosos em busca de alimento. Este caranguejo marmoreado extrai uma minhoca do seu esconderijo. Um concorrente compete também pela mesma presa, mas já pouco há para comer. Perante a calmaria do mar, numa zona abrigada, esta navalheira vem perto da superfície. Os cabozes aproveitam a subida das águas para procurar crustáceos ou bivalves danificados pela força do mar, e há sempre muito por onde escolher. O movimento atrai sempre mais movimento, e outros peixes aproximam-se da agitação. Este camarão deixa-se ficar imóvel, filtrando a água do mar, de modo a triar o seu alimento. Mesmo ao lado, outro camarão muda de casca. É uma fase muito delicada para o pequeno crustáceo, pois a muda deixa-o completamente vulnerável a qualquer predador. Por fim, resta apenas um exoesqueleto semi-transparente e inerte. Sobre uma pedra do fundo, centenas de ovos de peixe exibem minúsculos embriões prestes a nascer. Após a eclosão, há inúmeros perigos e obstáculos a contornar. Nas zonas mais baixas dos pontões, já são visíveis grandes cardumes de pequenos peixes. Estes sargos, com apenas 4 centímetros, podem permanecer nesta zona da costa por muitos anos. Estes maciços de rocha, em vastos fundos arenosos, funcionam como verdadeiros oásis marinhos, servindo também de maternidade para muitos peixes. Nas zonas mais fundas, os sargos contam-se aos milhares e são dos mais variados tamanhos. A abundância de alimento aliada às águas limpas e bem oxigenadas é tudo o que um sargo necessita para prosperar. Os robalos de pequeno e grande porte também apreciam estes fundos, bem como numerosos cardumes de tainhas de grandes dimensões. Com mantos infindáveis de mexilhões e um sem número de cavidades à escolha, os polvos são uma presença quase obrigatória nestes rochedos. E há muitos, de todos os tamanhos. Desde bivalves a crustáceos, estes cefalópodes encontram aqui uma zona de alimentação privilegiada, repleta de petiscos. Acelerando as imagens, é possível apreciar a fluidez da deslocação da estrela do mar de espinhos, que aproveita este paraíso de mexilhões para se alimentar. Os seus braços estão cobertos por fortes espinhos, que lhe conferem rigidez e proteção. Por vezes, cardumes com centenas de indivíduos
visitam os pontões da costa da Caparica, como é o caso destas bailas, peixes muito semelhantes aos robalos. Ao largo da Fonte da Telha, o fundo marinho tem outras características. Rochas antigas servem de base a várias espécies de gorgónias. Corais moles, esponjas e várias espécies de anémonas cobrem vastas áreas do fundo. As garoupas também abundam aqui, bem como os rascaços. Este pepino do mar é um dos muitos invertebrados que encontrou neste local um habitat perfeito. Além da alforreca comum, outras espécies de medusas oceânicas, como o Rhizostoma luteum, podem fazer incursões temporárias nas águas costeiras. Esta medusa é rara. Muito poucas vezes foi observada em águas nacionais. Em outubro, começam a surgir os primeiros nevoeiros que submergem por completo a reserva botânica da Mata dos Medos. As primeiras chuvas e a densa umidade vêm revitalizar os solos de areia que estavam ressequidos há meses. Assim que as condições são favoráveis, os cogumelos brotam do solo por todos os recantos. O açafrão bravo, que floresce tipicamente no outono, aparece por entre as carumas e dá cor à floresta. Este gigante do pinhal tombou durante o último temporal que assolou a região. O mar agiganta-se e enche-se de ondas e fortes correntes. Manchas de espuma resultantes da acumulação natural de proteínas marinhas espalham-se pelas praias. Mantendo-se em bandos coesos, os pilritos protegem-se dos predadores. Enquanto uns comem no vai-vém das ondas, outros vigiam. Enterrados na areia, existem grandes quantidades de minúsculos crustáceos, que os pilritos das praias tentam detectar, sondando freneticamente com o bico. Depois de um verão mais tranquilo, o mar, revolto, constitui uma provação para os animais mais velhos ou doentes. Se o temporal demorar muitos dias, até animais robustos podem não resistir ao combate com as forças da natureza. A primeira tempestade de outono já fez vítimas. Arrojada na praia da Fonte da Telha, esta carcaça de baleia anã, com cerca de 5 metros de comprimento, degrada-se rapidamente. Mas aqueles que ultrapassam o primeiro embate estão agora mais aptos para enfrentar o suave inverno que se instala na região. O airo é uma ave marinha típica de latitudes mais a norte, que tem nesta zona da costa portuguesa o seu limite sul de distribuição. Sempre atento ao que se passa debaixo d'água, aproveita a calmaria para tratar e arrumar a plumagem. No verão que terminou, as condições meteorológicas foram generosas, o que permitiu o aparecimento de grandes cardumes de carapau e cavala. E as aves marinhas pressentem essa abundância. Poucas milhas ao largo da Fonte da Telha, um grupo de centenas de golfinhos comuns nada para sul. Todos juntos formam uma frente com mais de 1 milha de largura. Há adultos e crias. E num grupo desta dimensão, é provável que ocorra muita socialização entre diferentes famílias. Um golfinho comum, adulto, pode ultrapassar os 2 metros de comprimento e pesar bem mais de 100 quilos.
A comunicação entre estes cetáceos é extremamente barulhenta, sendo audível mesmo para o ser humano. No seio do grupo, destaca-se um golfinho sem a banda amarela nos flancos, uma variação natural pouco comum nesta espécie. À superfície, dezenas de aves marinhas esperam por uma oportunidade para se alimentar. Mas os cardumes de peixe estão fora do seu alcance, demasiado fundos para serem caçados. Com a aproximação dos golfinhos, os alcatrazes, os moleiros e as pardelas ficam atentos às suas movimentações. Se os cetáceos atacarem os cardumes, vão empurrar o peixe para a superfície. E as aves sairão beneficiadas desta estratégia de caça. Um grande cardume de cavalas sobe para a superfície à medida que se alimenta. Mas hoje, a atenção dos golfinhos está focada na socialização. Vários machos disputam a atenção das fêmeas. Mesmo em navegação, os machos nadam de barriga para cima, acariciando as parceiras e esperando ser os eleitos. Vindo do sudoeste, um grupo de golfinhos rascados junta-se aos golfinhos comuns. São a segunda espécie de golfinho mais frequente nas águas da costa da Caparica. Mas há visitantes mais inesperados nestas paragens. Há vários dias que duas baleias anãs circulam ao largo da Fonte da Telha. E a sua presença é um excelente indicador da qualidade destes ecossistemas. Do rio até ao mar, o concelho de Almada guarda uma riqueza natural tão inesperada quanto valiosa. Cabe a todos conhecer e salvaguardar este precioso património, para que a região continue a ser um refúgio de biodiversidade, agora e no futuro.